evento na Casa da Cultura. Esse evento é de extrema importância para nós, porque, na verdade, a gente ia comemorar em julho, mas como houve a festa de julho, a gente preferiu deixar para frente, porque ia ofuscar, porque é uma data muito importante, que nós estamos comemorando 40 anos do jornal O Ministreiro. Ele foi criado no dia 12 de julho de 71. Na época o prefeito era o senhor José Almancio Trujillo, né, de Sozaico, e o primeiro redator foi o Paulo César Favoreto, que era o Paulinho Favoreto, foi o primeiro redator do jornal. E quando vocês descerem, né, após, a gente vai ter um coquetel, se vocês quiserem até, nós temos os dois primeiros jornais de 71, né, os dois primeiros jornais, a gente procura, né, tenta pesquisar, mas é difícil achar todos os jornais. A gente tem lá embaixo, na exposição. E hoje também, aproveitando, porque o jornal é uma coisa assim que surgiu, esse jornal surgiu há 40 anos, mas hoje está sendo lido, todas as pessoas têm interesse, inclusive tem gente, vocês não mandaram o jornal pra gente, a gente quer o jornal, vem gente procurar o jornal, né? A gente sabendo assim que tem tantas outras coisas hoje que surgiram mais, né, que houve um progresso na comunicação, como por exemplo, hoje nós temos internet, né? O Ministério só fala internet, nós temos o site da Prefeitura, que é excelente o site da Prefeitura, nós temos o web da TV da Prefeitura. Então, olha quando que o Ministério já desenvolveu, mas o jornal é uma coisa que está assim presente, que todo mundo cobra, que todo mundo quer ler, né? Quando sai um jornal, todo mundo quer ler, olhar as novidades do município. Então, aquela sensação de você pegar o papel e ler, isso aí não acabou. Isso é muito importante. Com todo o desenvolvimento que nós tivemos no município, em todos esses 40 anos, o jornal não morreu. Nós vamos passar uma curta-metragem, para mostrar para vocês como que o Ministério desenvolveu. Hoje nós estamos fazendo filme, né? O ano passado, gente, foi lançado o primeiro longa-metragem do sul do estado, que foi o La Serena. Olha que coisa importante para o Ministério. Então, esse ano nós fomos a uma reunião da Secult, e na hora da reunião na Iguaçuí, quando nós falamos que era de Ministério, a primeira coisa que o cara da Secult mencionou, poxa, nossa, o Ministério está de parabéns, primeiro longa-metragem do Sul, vocês estão de parabéns. Então o Ministério realmente está de parabéns. E a gente, né, o Giandro, que foi o principal, né, a pessoa principal na realização desse filme, a gente tendo esse filme, o primeiro longa-metragem, mas o jornal ainda está, todo mundo, né? Olha como que desenvolveu a comunicação e a gente ainda está ligado muito ao jornal. Que ótimo, que bom isso aí, né, pra gente. E agora eu vou passar a palavra para a Stephanie Ávila. Agradecer em especial as pessoas que participaram da produção do filme, que é a Gélia Valério, a Ellen Almeida, o José Marco Moreto, a Bruna Macedo e o Helder Chaves. Todas as pessoas contribuíram de forma voluntária e apostaram nessa produção audiovisual de Ministério, porque, infelizmente, nós não dispomos de muitos recursos monetários para poder produzir, mas todas as pessoas encararam essa missão, né, e vieram produzir com a gente. E o curta-metragem que nós vamos exibir, ele trata-se de uma obra produzida de forma independente, onde nós, realizadores, tivemos como objetivo principal justamente mostrar que para você se expressar de forma artística, para você se expressar no município, você não precisa necessariamente ter dinheiro. Você precisa ter boa vontade, você precisa correr atrás. E a obra, ela é uma obra amadora, né? Só que ela vem com uma nova proposta, que é de desestruturar o método convencional do audiovisual. Nessa produção, a captação das imagens, ela aconteceu antes da elaboração do roteiro. Então, as imagens, elas foram captadas pelo Giandro, e depois é que nós desenvolvemos o que ia ser falado, como que nós íamos colocar aqui no roteiro. Tanto é que o curta-metragem, ele é narrado na primeira pessoa e é em off, né? Então, o filme ele tem 8 minutos, como nós já falamos, ele é do gênero experimental, né? E eu espero que todos vocês apreciem o filme.
não suporto sequer a ideia de me sentir tão desprezível e sem expressão. A verdade é que nunca acreditei nessa coisa de destino, então não vejo por que começar a me iludir logo agora. Toda essa história de 40 anos, a maioria, infelizmente, não está presente. Alguns já morreram, outros já mudaram, né, para outros locais, mas nós temos outros não puderam comparecer. E eu gostaria de convidar o Dr. Carlinhos Tazzarello, que é uma pessoa, né, Brian Tazzarello, que é uma pessoa que sempre lutou pela juventude de Muniz Freire. A todos, meu boa noite. Quando ela me pediu para dizer alguma coisa sobre o nosso jornal, eu me situei em 4 fases, me lembrei de 4 fases. A primeira dela é esta aqui. Esse jornalzinho, o primeiro jornal de Muniz Freire, editado em 1917. Portanto, são quase 100 anos de existência. E por que eu cito esse jornal como primeira fase? Porque aqui é interessante como era feito o jornalismo naquela época. Quais eram as notas sociais? Naquela época nem se chamava notas sociais, chamavam-se factos sociais. Então, quais eram esses factos sociais da época? Eram, por exemplo, fulano de tal, geralmente era da alta sociedade, fulano de tal, procedente da próspera vila do Rio Pardo, que é Iuna, de passagem por esta cidade, se conduziu até Cachoeiro. Então, há 100 anos passados, o que era importante era Vitória, era Cachoeiro. Hoje, o que é importante para nós é Brasília, não é, seu prefeito? É Brasília. Aí eu fico pensando assim, o que será daqui a 100 anos? Como será o jornal, o Muniz Freire? Provavelmente, ele não vai existir mais papel. Ele será um jornal online, que é a tendência mundial, e aliás a natureza vai agradecer. Então eu fico pensando assim, como seria daqui a 100 anos, vamos supor, o Muniz Freirense acordar, limpar os olhos, você já espernear, etc., pegar o seu celular e olhar lá, no jornal online de Muniz Freire, digamos assim, o prefeito e toda a sua comitiva, após breve estadia na Lua, daqui a 100 anos, na Lua, desembarcou em Marte hoje, onde terá uma reunião com o chefe dos ETs para discutir, por exemplo, a questão de como é recuperar o rio, aquele riacho nosso lá, que já vai morrer daqui a 50 anos. Eu fico pensando nisso, como será daqui a 100 anos. A segunda, não parece nada, mas é um outro jornalzinho que está aqui. Com esse jornal, me faz me lembrar a minha infância. Por quê? Porque quando eu saí daqui e fui para Manhumirim, nós fazíamos esse jornal, que era o nosso sustento, que é vendido no Brasil inteiro. Até hoje ainda existe, eu sou assinante dele. Então, como era feito esse jornal? A gente juntava aquele monte de alunos, aquelas caixinhas com as letras, cada um de um tipo, cada um de um tamanho, e a gente compunha palavra por palavra, frase por frase, e compunha o jornal todo. Depois a gente rodava no pedal, a máquina para circular. Depois nós mesmos dobrávamos aquele jornal, nós mesmos endereçávamos, nós mesmos mandávamos para o correio, e aquele era o nosso sustento. Este foi o segundo passo que eu me lembrei hoje. O terceiro passo foi este aqui, aliás a versão nova do jornal é essa, para quem não conhece, da qual eu sou assinante porque participei dele. O terceiro passo que me fez lembrar foi o que eu pulei, o contrário da parte da história do jornalismo. Saí de Manhumirim, onde tudo era difícil, e fui trabalhar no Jornal do Brasil, que naquela época era, vamos dizer assim, a tecnologia máxima, porque era o jornal mais importante do Rio de Janeiro e automaticamente um dos mais importantes do Brasil. Eu tenho um artigo ali que eu lembro ali, até pelo filme aqui, né? Está de parabéns também, né? Eu lembro que eu escrevi no AA versus Sociedade. Então eu botei tudo ali que a minha cabeça estava, passei para ele, corrige e publica. O AA, uma grande entidade naquele momento, não existia para tirar alguém que se tratava de droga naquela época, era bebida. Olha bem, era bebida. Aí eu falei, Paulista aqui, Alcoólicos Anônimos, e do outro lado é vocês da sociedade. Então por que não quer dar apoio? Estudar no salãozinho atrás da igreja católica ali. E o Soliotério é que foi o fundador, ele foi um dos fundadores. Quem conheceu o Soliotério aqui?
um grande homem, não é isso? Trabalhador, honesto. Só que aí quando ele acabava o serviço dele, ele bebia tanto que ele vinha lá do cemitério cozinhando e pegava um volante assim, igual um carro, ia lá no final e voltava, quase o dia inteiro. Com pouco tempo que ele fundou o AA, não só ele, mas todos, muitos deixaram que ele visse. A Sônia Malta foi convidada e na última hora ela não pôde comparecer e ela deixou que eu achei interessante que ela falou assim, Cília, eu resolvi, porque a Sônia fez muito sucesso na época, ela escrevia a coluna do Tintim, né? Então ela ficava ligada nisso, era tudo que acontecia para ela colocar no jornal. Aí a Sônia, achei interessante que a Sônia chegou lá, me entregou isso aqui, a data, dei para vocês, e ela escreveu uns Tintim, né? De hoje, moderno, eu achei interessante. Fiz parte do grupo que escrevia para o jornal. A coluna chamava-se Tintim, numa alusão a um brinde, pois só falava de fatos sociais da cidade. Era extremamente prazeroso escrever, porque na verdade eu não frequentava as festas ou eventos, mas tinha conhecimento de tudo, através de informantes. Assim como não frequentava os eventos, hoje também não estarei presente de fato, mas sim representado pela Dália, e como não podia deixar de ser, envio para todos uma coluna extra do Tintim, que na realidade era o que todos procuravam ao abrir o jornal. A história é feita de pessoas. Por incrível que pareça, às vezes a gente acha que é cheio de heróis, né? São pessoas comuns, com pequenos atos e atitudes, com pequenos, às vezes, pequenas produções, mas que se tornam grandiosas diante da necessidade da cultura e da comunicação. Hoje a comunicação, como todos disseram aqui, ela é tecnológica, mas eu sou leitora de um bom livro, eu sou leitora de um bom jornal. É difícil a gente ler um livro na internet, né? Nada melhor que a gente ter um livro do lado, um jornal. Então eu gostaria assim, de dizer para todos que contribuíram de uma forma ou de outra, mesmo alimentando nas pessoas que faziam o jornal, né, a vontade de continuar fazendo, que a gente não pode perder essas coisas de vista. A memória da gente faz com que a gente seja cidadão hoje. Quando a gente perde a memória, a gente perde as referências pessoais de família, de sociedade, de religião, de valores. Isso tudo está registrado nessas contribuições que todos deram, aqueles que contribuíram ao longo desses 40 anos. Mas assim, eu queria primeiro parabenizar todos que participaram hoje do evento, né, fazendo com que esse evento acontecesse, e também parabenizar todas as pessoas que vivenciaram essa época, porque a gente sabe que fazer cultura num país que às vezes não tem cultura é muito difícil, né? A gente construir isso é muito complicado. Então, as pessoas antigamente, vocês aqui, né, eu me coloco, mas eu não estava aqui, mas que fizeram isso acontecer, eu imagino a luta que vocês tiveram. E como o Carlinhos disse aqui, fazer as notícias, colocar as notícias, deve ter sido uma coisa muito difícil. Porque hoje, pela mensagem disso, nós fizemos isso para que o jornal voltasse a circular. Então, imagino se hoje é difícil, imagino como é que foi antigamente, né? E apesar de que a gente fala antigamente, mas não é tão antigamente. 40 anos é gente jovem, né? 40 hoje está na flor do idade, está na flor da idade. Mas então eu queria parabenizar todos vocês que fizeram isso, parabenizar aqueles, né, que também contribuíram para que esse evento realizasse.